Cá estamos para mais umas conversas com saúde, desta vez com o doutor Hélder Ferreira, ginecologista, coordenador da Unidade de Endometriose do Centro Materno-Infantil do Norte, para nos falar precisamente sobre essa doença, que afeta acima de 250.000 mulheres em Portugal. Bem-vindo aqui às nossas conversas. Sobre esta doença, volto a referir. Eu começo por perguntar se a endometriose é uma doença nova. Porquê é que lhe faço esta pergunta? Pelo menos eu habituei-me a ouvi-la há pouco tempo. Parece que há ainda muito desconhecimento. É uma doença nova ou agora é que ganhou este estatuto de doença, digamos assim? Muito obrigado pela oportunidade para falar sobre esta temática tão importante e que afeta tantas mulheres no nosso país e no mundo. Portanto, a responder diretamente à questão, a endometriose não é nova. É uma doença que é conhecida há mais de 100 anos e que, infelizmente, durante muito tempo não foi falada, inclusive nas escolas de medicina, entre os profissionais de saúde, até há alguns anos a esta parte, em que a introdução de novas técnicas de imagem e novas técnicas de abordagens cirúrgicas endoscópicas se começou a conhecer melhor a doença, a saber mais sobre a patologia, e realmente foi um marco importante e passou a perceber-se e a saber-se mais sobre aquelas queixas das mulheres de dor intensa, incapacitante durante a menstruação, que se pensava muitas vezes até entre a comunidade médica que eram dores normais, que na verdade se tratava de endometriose. Portanto, na década de 80, depois mais na década de 90, com essas novas ferramentas de diagnóstico e tratamento, começou a saber-se e a conhecer-se mais, e dessa forma temos vindo a diagnosticar mais e também, felizmente, a tratar mais, mas há muito por fazer. É uma população que, como falou, é imensa, e realmente só unindo esforços e adotando uma estratégia conjunta a diversos níveis se pode melhorar este cenário, que ainda é muito preocupante. Então, e em que consiste a doença, afinal? O que é que quer dizer endometriose? A palavra vem de endométrio. Endométrio é o nome que designa o tecido que reveste o interior do útero, e quando temos células desse tecido fora do útero, temos endometriose. Ela tem sido identificada em inúmeros órgãos da mulher, portanto, mais comumente na pelve, e quando falo pelve, incluo o aparelho reprodutor, o aparelho urinário, o aparelho digestivo, mas também tem sido identificada, infelizmente, em outras localizações extrapélvicas, nomeadamente na parte torácica, na parte abdominal superior, e também, em alguns casos mais raros, sim, no sistema nervoso central. Uhum. E isso, que sintomas provoca? À parte das dores que já falámos, ou seja, quais são os sinais de alerta para passar das meras dores, como se dizia antigamente, menstruais, para um caso de endometriose? As manifestações da doença estão muito dependentes da localização, portanto, da extensão da doença, e também tem a ver com o estado e mesmo a idade e outros fatores da mulher. A dor é o sintoma cardinal mais frequente. Ela é tipicamente uma dor relacionada com a menstruação ou com a ovulação.
normalmente nas fases iniciais. Todavia, quando são quadros mais avançados, essa dor passa a ser crónica, passa a ser uma dor permanente e dessa forma mais incapacitante. Como disse, a localização da dor tem a ver com a localização da doença. Se estivermos na pelve, onde acontece mais frequentemente, temos dor pélvica. Se atingir, por exemplo, os intestinos, temos dor durante a defecação. Se atingir a bexiga, temos dor durante a micção. Muitas vezes a doença é confundida com infecções urinárias, que não se identifica agente bacteriano causador desse síndrome de infecção urinária. Outras vezes podemos ter também dor, por exemplo, da região torácica, quando temos endometriose nessa mesma localização. Enfim, a dor é o sintoma mais típico e mais comum. No entanto, outras manifestações da doença podem ser, por exemplo, dificuldade na passagem das fezes, se houver um quadro oclusivo intestinal. Pode também haver queixas urinárias relevantes. Outra manifestação, infelizmente frequente da doença, é a infertilidade. E por isso é que muitas vezes a mulher começa a ficar mais sintomática quando, por exemplo, para a pílula e tenta engravidar, ou seja, começa a ter as menstruações, começa a ter aquelas hemorragias cíclicas, e aí começa a sentir a dor e, infelizmente, muitas vezes também a ter dificuldade em engravidar. Portanto, estas são manifestações mais comuns, mas há outras assim mais específicas que dependem muito da localização da doença. Tendo esta sintomatologia tão dispersa, como é que se faz o diagnóstico? O diagnóstico definitivo é histológico, digamos assim, implica a realização de biópsia. Todavia, biópsia. Agora, sim, muitas vezes. Biópsia aos tecidos de endometriose, nas localizações onde eles existem. Bom, mas aí já se sabe que estão tecidos fora dos sítios. Exatamente. Onde deveria estar. Mas antes disso, como é que se chega esse é o diagnóstico definitivo, é o diagnóstico. No entanto, hoje temos aquilo que chamamos o diagnóstico presuntivo e cada vez mais temos ferramentas de imagem, ecografia, ressonância magnética, que nos fornecem informação muitíssimo relevante e que nos leva a pensar no diagnóstico, mas antes disso temos a conversa com as nossas doentes, e nessa troca de impressões é muito importante ouvirmos as suas queixas, percebermos se a dor tem ou não alguma relação com a menstruação ou com a ovulação, perceber se existem, por exemplo, um outro sintoma muito frequente é dor na relação sexual, fazer essa abordagem de tentar perceber as características da dor e a localização da dor também nos orientam para o diagnóstico. E depois também, não menos importante, é a realização do exame objetivo, do exame ginecológico, que muitas vezes nos permite quase fazer um diagnóstico definitivo, porque percebemos nesse mesmo exame que algo não está bem e conseguimos muitas vezes identificar a endometriose, mais aqueles quadros avançados, falando, por exemplo, da endometriose profunda. Por isso,
com a colheita da história clínica, com o exame ginecológico e com estes estudos complementares, como a ecografia, como a ressonância, às vezes precisamos de colonoscopia, outras vezes de cistoscopia, que é a avaliação da bexiga. Enfim, dependendo da localização, podemos ter que fazer outros exames, mas com a ecografia e com a ressonância já temos informação muito relevante que nos orienta para o diagnóstico. Uhum. Existe alguma causa para o desenvolvimento desta doença? Na verdade, a causa da endometriose ainda assenta em alguma controvérsia e em relação à causa existe alguma controvérsia. No entanto, cada vez mais temos publicações e trabalhos científicos que nos orientam, nomeadamente a menstruação retrógrada. Era uma teoria que surgiu há uns anos esta parte, até foi descrita por um senhor chamado Sampson, em que o que acontecia, a menstruação não se exteriorizava completamente através da vagina, havia uma parte que refluía retrogradamente através das trompas e a mulher tinha aquilo que nós chamamos um refluxo menstrual, e esse produto da menstruação todos os meses, no fundo, a cair dentro da cavidade abdominopélvica, causa uma reação inflamatória. Essa reação inflamatória cria cicatrizes, cria fibrose e depois desenvolvem-se aqueles nódulos de endometriose profunda que consistem nas formas mais graves da doença, que infiltram o intestino, que podem infiltrar a bexiga. No entanto, outras teorias falam, por exemplo, em fatores hereditários, e isso é algo que tem suporte científico e algo que até nós, na nossa experiência, desde 2011, que temos algumas centenas de doentes em seguimento, temos tido várias pessoas da mesma família com endometriose, nomeadamente irmãs, mãe e filha. Portanto, poderá haver também aqui uma explicação genética. Fala-se também em fatores imunológicos, porque há mulheres que têm menstruação retrógrada e que desenvolvem quadros de endometriose mais graves, mais exuberantes que outras, e pensa-se que a reação imunológica de cada mulher pode ter implicações nesse sentido. Há também outras teorias de metaplasia celómica e outras, por exemplo, da disseminação vascular ou disseminação linfática, que explica a presença dessas células, desse tecido do endométrio, que devia estar dentro do útero, em locais distantes da pelve, em que os implantes, as células, vão através do sistema vascular ou do sistema linfático. No entanto, acredita-se que provavelmente a explicação assentará num pouco de cada uma destas teorias. Fala-se também em fatores ambientais, a alimentação, a poluição, e assim temos que tentar, em função destas teorias explicativas, orientar também a nossa terapêutica para tratar e cuidar da melhor forma destas mulheres. Era precisamente a pergunta que lhe fazia a seguir, porque eu sei que não existe cura para a doença, mas existe tratamento adequado, dependendo, imagino eu, da situação e da evolução da doença, mas quer dizer, existe um tratamento inicial, pelo menos. Sim, felizmente tem-se desenvolvido tratamentos médicos e tratamentos cirúrgicos para a doença, dependendo, como disse, se trata de uma doença sintomática, se trata de uma doença infiltrativa que atinge órgãos da pelve, como falado anteriormente, nomeadamente os intestinos, a bexiga, os ureteres, o aparelho reprodutor da mulher, os ovários, as trompas, e dessa forma temos que fazer uma abordagem individualizada, falar com a mulher,
ouvir atentamente os sintomas, perceber também quais são os objetivos e têm sido desenvolvidos alguns tratamentos médicos que melhoram os sintomas. Todavia, a grande maioria desses mesmos tratamentos são hormonais e não permitem a gravidez, que é muitas vezes um objetivo muito importante destas doentes portadoras de endometriose. Assim, em casos selecionados, a abordagem cirúrgica, uma abordagem de remoção da doença, da excisão dos implantes, poderá ser a melhor opção. Hoje, com a laparoscopia, que nos permite ter uma imagem magnificada da pelve e dessa forma ver a doença, os diferentes focos de uma doença que é multifocal e conseguimos muitas vezes fazer a remoção desses implantes. Também a doença muitas vezes associa-se a uma distorção da anatomia e a abordagem laparoscópica permite repor essa mesma anatomia e, enfim, melhorar imensa a qualidade de vida da mulher e permitir muitas vezes, felizmente, que ocorra a gravidez espontânea. Outras vezes, a doença já causou efeitos menos reversíveis em termos de aparelho reprodutor e essas mulheres poderão precisar de tratamentos de procriação medicamente assistida e dessa forma também a abordagem deve ser individualizada, como acabei de referir. Respondendo mais diretamente à questão, a doença é um desafio em termos de tratamento, porém, como disse também no início da minha resposta, cada vez mais conseguimos oferecer opções terapêuticas eficazes e seguras. No entanto, tão importante como estas abordagens é depois o seguimento e o follow-up das mulheres para evitar a recidiva ou recorrência da doença. Pode então regressar a isso? Se tratada. Se o seguimento não ocorrer da forma adequada para cada mulher, sim, esse risco de recidiva existe, está documentado. No entanto, todos os dias trabalhamos e produzimos investigação no sentido de perceber como se podem evitar essas recidivas ou recorrências. Uhum. Quais são, tem bastantes consequências, não é, na vida das mulheres, esta doença. Quais são as principais que pode aqui lembrar? Genericamente, podemos dizer que a doença tem um impacto na vida pessoal da mulher, tem um impacto na vida familiar, na vida do casal, tem também muitas vezes um forte impacto a nível profissional e dessa forma podemos dizer que é uma doença que poderá ser incapacitante se não for avaliada e orientada da melhor forma. Por exemplo, a dor na relação sexual, que é um sintoma muito frequente, é algo que tem sido um desafio para estas mulheres. Felizmente, na consulta e os estudos feitos até na área da psicologia revelam que a maior parte das vezes os companheiros, os maridos têm sensibilidade e acompanham estas mulheres e muitas vezes consegue-se melhorar, quer com o tratamento que poderá ser cirúrgico ou não, quer com depois algumas terapias complementares, como com fisioterapia pélvica e muitas vezes também psicoterapia.
acho que é realmente um dos sintomas relevantes associados à doença e que nós, na consulta, muitas vezes avaliamos e depois tentamos, naturalmente, tratar. Também a questão da dor. A dor muitas vezes é de tal forma incapacitante que a mulher tem dificuldade em exercer as suas atividades diárias normalmente. E outras vezes até é incapacitante. No entanto, como referi, felizmente hoje temos armas terapêuticas para tentar minorar esses sintomas. Há uma associação de apoio criada, entretanto, não é, que se chama Mulher Endo, que defende uma estratégia nacional para combate a esta doença e que criou uma petição, que eu sei que o Soutor é um dos signatários, que já foi apresentada à Assembleia e discutida. E já saíram daqui algumas conclusões, certo? Desde logo a criação do Dia Nacional, Mundial, ajude-me, de endometriose nacional, claro que tinha que ser nacional, celebrado pela primeira vez na semana passada, dia 1 de março, mas saíram desta discussão, saíram outras conclusões, certo? Sim, eu quero enfatizar que o dia 16 de fevereiro foi um dia muito importante para todas estas mulheres portadoras de endometriose. Estamos a falar de 10% da população feminina em idade reprodutiva, porque o tema teve uma discussão pública na Casa da Democracia, no Parlamento, teve na agenda mediática e na agenda política naquela altura e persiste. Estamos precisamente neste momento no mês de março, que é o mês internacional de sensibilização para a endometriose, e nesse dia 16 e depois também no dia 17 que ocorreu a votação, eu penso que foi dado um passo muito relevante no sentido de, em primeiro lugar, o que falamos, da criação do Dia Nacional de Endometriose, dia 1 de março, e depois também no projeto de se avançar com um grupo de trabalho, com uma equipa de pessoas que conhecem, que têm experiência com a endometriose, para se adotar uma estratégia de sensibilização a nível nacional, porque, por exemplo, o diagnóstico precoce é fundamental nestes quadros. Pode fazer toda a diferença se detectarmos a doença numa fase inicial, em que, por exemplo, temos pequenos implantes, pequenos tecidos da doença fora da pelve. Muitas vezes conseguimos abordar de uma forma conservadora, de uma forma médica, e isso tem também uma influência importante em termos do prognóstico reprodutivo daquelas mulheres, e portanto, se houver uma estratégia nacional de sensibilização na comunidade, nos profissionais de saúde, a começar pelos cuidados de saúde primários, em que, infelizmente, entre a comunidade de profissionais de saúde ainda existe algum desconhecimento acerca da doença, e se houver maior sensibilização, pode-se detectar a doença numa fase mais precoce e orientar para especialistas ou mesmo esses colegas que estão na linha da frente, começar logo aí a fazer uma avaliação e orientação terapêutica adequada a essas doenças. Falou-se também na questão dos
tratamentos de infertilidade, de prolongar um pouco a idade, que esse grupo de trabalho iria também trabalhar no sentido de endometriose ser incluída no grupo das doenças graves, em que a idade limite para se poder fazer esses tratamentos de progressão medicamente assistida seja, portanto, prolongada. Enfim, eu penso que o facto de se ter, portanto, aprovado a criação desse grupo, acho que será relevante, será com certeza uma oportunidade única e pioneira para se desenvolver uma discussão profícua, no sentido de oferecermos os melhores cuidados a estas mulheres, à imagem daquilo que já acontece noutros países. Sim? Quais são os países? França, Inglaterra, Holanda, por exemplo. Há um ano, esta parte, o presidente francês Emmanuel Macron fez uma declaração pública sobre a endometriose, apresentando a estratégia de saúde da França para avaliação, orientação e tratamento desta patologia, porque precisamente o que aconteceu foram estudos cientificamente robustos em que se percebeu que o absentismo associado à doença, todas as implicações não só pessoais, familiares, mas também económicas associadas à doença, justifica, sem dúvida, o desenvolvimento dessa estratégia e outros países têm seguido essa mesma orientação e, para bem das mulheres, até, por exemplo, vai ser lançado agora um filme sobre endometriose, em que até participa a ex-presidente ou a ex-candidata à presidência dos Estados Unidos, Hillary Clinton, que fala precisamente no impacto que a endometriose tem na vida cotidiana dessas mulheres portadoras da doença e aquilo que se pode fazer para melhorar a qualidade de vida. Uhum. Portanto, está de facto, a doença está na ordem do dia, ou seja, está a ganhar a importância que realmente tem. Tem que estar, porque o papel da mulher na sociedade é extremamente relevante e as lideranças femininas estão claramente a ter um desempenho que diria exemplar e crescente e no caminho certo, e por isso esta doença, que é uma doença que afeta a mulher e que se sabe cada vez mais, se formos ver nos últimos 3, 4 anos a produção científica relacionada com a doença, incluindo nós, no nosso centro, temos projetos de doutoramento relacionados com a doença, temos feito também estudos relacionados com a doença, portanto, acreditamos que é possível, nos resultados preliminares que já vamos tendo de todo este trabalho científico que tem sido produzido nos últimos anos, que é possível oferecer mais, fazer mais. E nós vemos isso nas consultas, por exemplo, nas consultas pós-operatórias, as senhoras conseguem, algumas até extravasam a sua alegria, por exemplo, conseguem engravidar de forma espontânea, e para nós também é uma motivação extra para continuarmos a trabalhar dia a dia para se fazer mais divulgação, para se fazer um melhor diagnóstico atempado e também apostar no tratamento da excelência destas mulheres.
Muito obrigada, sou doutor da minha parte, por estar aqui a esclarecer-nos todas as dúvidas acerca da endometriose. Até uma próxima. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigada. E é assim que terminamos mais estas conversas com saúde. Até à próxima.